Bruno Prado termina o jogo e assim, o placar, né, termina até com o São Paulo perdendo gols agora no finalzinho, né, o passe ali do Oscar, né, pro Rodriguinho. Poderia ter feito um placar até maior hoje também com esse gol perdido. 2-1, repete o jogo de ida no placar de 2-1, mas hoje pareceu até mais tranquilo o jogo, né, Bruno Prado? Em comparação com o jogo da semana passada no Morumbi, digo assim, de chances criadas e tal, do Náutico no Morumbi. Parece que o Náutico jogou melhor no Morumbi do que hoje em casa. São Paulo passa com bastante tranquilidade, Bruno. O gol no início ajudou bastante, né? Impediu que ficasse um jogo mais arriscado para o São Paulo. O Náutico ia atacar, jogando em casa, estádio cheio, mas aquele gol do Luciano, que fez os 2 gols no Morumbi, deixou o São Paulo sempre confortável em relação à classificação. Teve momentos que tomou pressão, que o Náutico conseguiu empurrar o São Paulo para trás, mas a classificação não esteve ameaçada em nenhum momento. O São Paulo administrou 2 gols de vantagem sempre, pelo menos. No segundo tempo fez com o Rodriguinho o segundo gol no jogo, o quarto no confronto. E o São Paulo perdeu algumas oportunidades, porque o Náutico dava contra-ataques. No primeiro tempo o Lucas Ferreira estava puxando os contra-ataques bem, mas errando nas finalizações, né? O Lucas Ferreira é um jogador rápido, forte, tem o drible, mas ele precisa finalizar melhor, né? Ele tem um gol só no profissional, foi contra o Libertad no Paraguai, é um ponto que ele ainda precisa aprimorar. Quando ele sai, o São Paulo perde um pouco o contra-ataque, mas nas bolas longas consegue chegar ao gol até. Sai num bom passe do Luciano, aí nem foi uma bola longa, foi um bom passe que o Rian toca, o goleiro defende e no rebote o Rodriguinho bate muito bem e faz o gol do São Paulo. O próprio Rodriguinho teve outra chance no final, então o São Paulo acabou tendo as chances mais claras, porque o Náutico foi à frente, precisava, desde o início do jogo, ele precisava de pelo menos 2 gols para levar para os pênaltis, porque tomou o gol logo de cara. Então a classificação do São Paulo não foi arriscada. Um jogo com certeza desgastante, gramado pesado, encharcado, o Náutico botou um ritmo forte no jogo, mas o São Paulo classifica com tranquilidade. A classificação não ficou sob risco em nenhum momento. Então o São Paulo fez sua parte no confronto, venceu os 2 jogos e agora sorteio, né, para saber quem será o próximo adversário. Exatamente, sorteio na próxima fase. Já tivemos o Grêmio caindo fora. Avançaram, né, na noite, além do São Paulo, Vasco e Atlético Paranaense, com o CSA também. São os 4 clubes que chegam às oitavas de final da Copa do Brasil. Bruno Prado não, agora José Manuel de Barros, que narrou essa partida aqui pela Jovem Pan. José Manuel de Barros, São Paulo classificado com essa facilidade, tranquilidade, né, Zé? O São Paulo foi para enfrentar o Náutico respeitando o adversário, levando o melhor que tinha à disposição. Já levou um placar favorável, forçando o adversário a sair para o jogo. E ainda conseguiu um gol com 4 minutos. Já havia, ainda no começo do jogo, o Lucas Ferreira quase fez um gol, exigindo uma grande defesa do Muriel. São Paulo, além dos 2 gols que fez, o do Luciano e o do Rodriguinho, ele teve, e esse lance que aí, com mérito do goleiro que fez uma grande defesa, ele perdeu uma grande oportunidade com o André Silva, num cruzamento da direita, em que na pequena área ele chegou. A bola quicou, subiu um pouco, não era um lance muito fácil, mas ele tinha tudo para, de perna esquerda, colocar na rede, levantou a perna para alcançar, pegou um pouco embaixo, a bola encobriu o gol. Um gol ali de pequena área com o goleiro batido que o André perdeu. E o lance do Rodriguinho, já depois que ele fez o gol da vitória do São Paulo, o segundo gol, o Rodriguinho chegou a driblar o goleiro, né? E aí de canhota foi bater pro gol vazio e aí perdeu um pouco o equilíbrio e bateu para fora, bateu ali mais ou menos por cima do gol. Ou seja, o São Paulo ganhou o jogo e lamenta não ter feito mais na partida. O Náutico pressionou, fez o que pôde, marcou forte, jogou com muita vontade, com muita garra, teve brio, né? Rondou a área do São Paulo, cruzou muita bola para a área, tentou finalizar, mas encontrou uma defesa bem postada, excetuando a falha na hora do gol, no único gol da partida do Náutico. Ou seja, o Náutico teve posse de bola, incomodou, teve bola ali rondando a área do São Paulo, mas não teve aquele lance para fazer, não perdeu aquele gol feito, né? As defesas do Rafael não foram tantas assim, tivemos algumas, mas não foram tantas assim. Enfim, muito merecida a classificação do São Paulo, evitando o vexame que o Grêmio deu, por exemplo, né? O Grêmio que viu uma fase terrível e que foi eliminado pelo CSA, que está na Série C do Campeonato Brasileiro. Eu acredito que dos 4 classificados desta noite, o melhor foi o São Paulo.
né? Se você olhar o Vasco, que sofreu empatando na ida, precisando dos pênaltis para passar pelo Operário, sendo, né, até pressionado em alguns momentos pelo Operário de Ponta Grossa. O Grêmio, sem nem falar, foi eliminado, né, pelo CSA. O Atlético Paranaense sofreu demais para passar pelo Brusque também. Acho que dos favoritos, vamos dizer assim, né, o Grêmio não passou, e dos que passaram, o São Paulo acho que foi o time que passou com mais, não digo tranquilidade, mas com maior autoridade, né, Guilherme? Passa com essa autoridade, tranquilidade, e até comparando, como você citou, né, com os outros adversários, né, o Vasco, que passou nos pênaltis, o próprio Grêmio, que foi eliminado, enfim, realmente a noite, né, de terça-feira foi muito melhor para o São Paulo, e amanhã, por exemplo, ainda tem outros times que entram em campo, né, aí tem Corinthians, tem, no caso dos, digamos assim, dos grandes, assim, Corinthians, aí tem o próprio Flamengo, que joga contra o Botafogo da Paraíba em casa, e com placares mínimos também. Que o São Paulo fosse melhor que o Grêmio, por exemplo, eu acho que seria natural, porque sábado o São Paulo já ganhou do Grêmio, o Grêmio jogou nada. O Grêmio tá vivendo uma péssima fase, tá jogando muito mal. O Vasco tá no início de trabalho do Fernando Diniz, né? Eu acho que ainda não deu para ele mexer o tanto que precisa no Vasco da Gama. E o Atlético Paranaense é outro time que tá jogando muito mal. Tá muito mal o Atlético. Ainda assim, Vasco e Atlético, pelo menos, conseguiram passar diferente do Grêmio. Chacon, pra fechar com você, os próximos jogos do São Paulo, enfim, a expectativa agora, né, pro retorno do São Paulo aqui pra cidade, enfim, joga contra o Mirassol, você falou já isso, mas também tem a expectativa até pensando na pausa depois que vai ter aí na Copa, né, do Mundo de clubes da FIFA. O São Paulo não está, mas vai poder também descansar e recuperar os jogadores, ou pelo menos alguns desses jogadores que estão machucados, né, Chacon? E esse é o principal ponto, viu, Gui? O São Paulo aí, rapidamente, a gente atualizar, tem uma sequência, tem 8 desfalques nesse momento, né? Lucas Moura, o Henrique, o Ferreirinha, o Luiz Gustavo, Marcos Antônio e Igor Vinícius. O Rodriguinho voltou recentemente, né? E o Caleri. Tanto que marcou gol o Rodriguinho, né? O Lucas Moura, o Ferreirinha e o Marcos Antônio voltam apenas após a pausa para o Mundial. São jogadores essenciais. Lucas Moura e Ferreirinha, aquele 1 contra 1, aquele drible, aquela jogada mais individualizada, né? O Marcos Antônio vinha sendo o motorzinho do time. O Caleri deve perder o ano, muito provavelmente. Teve uma lesão um pouco mais séria, um pouco mais complicada, mais chata. E o Luiz Gustavo não tem um prazo, que ele teve um princípio de trombose, né? Então, muito delicado o quadro do Luiz Gustavo, inclusive em outros casos que já teve no esporte, encerrou a carreira, né, o jogador que teve. Então é uma coisa mais delicada e que não tem uma estimativa, um prazo. Então assim, São Paulo tem 7 desfalques agora, né, 8 tinha com o Rodriguinho, mas voltou hoje e até voltou marcando gol. Tem 7 desfalques, mas desfalques em várias posições, né? Ponta, um centroavante, um volante, tem desfalque no meio campo, tem desfalque aí como lateral, né? O Igor Vinícius, lateral direito. Então assim, o São Paulo precisa ajeitar a casa e até lá, até a pausa do Mundial. Até estava conversando com os amigos aqui na redação, amigos torcedores do São Paulo, né? Eu falei, olha, o que eu penso do São Paulo? Eu acho que a pegada vai ser exatamente assim, jogos de pragmatismo, o São Paulo competindo, mas não conseguindo apresentar um grande futebol. São coisas diferentes. Desempenho de resultado. Acho que o São Paulo vai lutar pelos resultados e pode conseguir ali vitória. Mas serão sempre vitórias assim, 1-0, 2-1, às vezes 2-0, mas acho difícil que a gente veja um São Paulo dominante num 4-0. Até porque o São Paulo tá com muita dificuldade de converter as oportunidades criadas em gol. Aí vai ter empates, pode ter uma derrota, mas assim, também não vai ser uma derrota acachapante. Pô, perdeu de 3-0. É um time compacto, que se perder, vai perder de 1-0, como foi com o Palmeiras, né? Recentemente. Perdeu por 1-0. E antes havia perdido pro próprio Palmeiras no Campeonato Paulista por 1-0. Então sempre algo muito apertado, né, na trajetória do São Paulo. Acho que vai ser nessa toada, né, o São Paulo até pelo menos a pausa do Mundial. E eu não sei se o Bruno concorda com isso, mas eu acho que até as lesões atuais do São Paulo, as 7 lesões que tem, o combo de lesões que tem o São Paulo agora, é até um pouco pior do que o que tinha anteriormente. Por quê? Porque agora são em posições diversas.
espalhadas no campo. Né? Antes era em setores, e aí tinha que arrumar aquele setor, principalmente de volante. Agora, parece que é um geralzão, entendeu? Que o São Paulo tá com um problema. Então eu acho até mais difícil de gerenciar isso dentro de campo. Por isso que eu acho que o São Paulo será extremamente pragmático, pelo menos até a pausa do Mundial.